Olá, queridos e queridas licantropos, irei abordar um tema bastante discutido, que seria, quando que surgiu os lobisomens. Esse vídeo está bem completo, e veja até o final. Pode-se perguntar, então, quem ou o que foi o primeiro lobisomem? Afirmar que uma vez pode rastrear lendas de lobisomens, muitas das quais anteriores à história registrada. De volta ao primeiro é certamente uma combinação de arrogância e ignorância, mas, hoje, tornou-se uma noção popular afirmar que o rei Licaon, da mitologia grega, foi o primeiro lobisomem. Douglas afirmam que existem outros lobisomens primeiros. Douglas afirma que está causando a transformação de um pastor em lobo em A Epopeia de Gilgamesh, escrita por volta de 2750 a.C. É a primeira instância registrada de um humano se transformando em lobo. Exatamente se deseja definir um lobisomem, juntamente com a disposição de reconhecer que os registros de qualquer lenda realmente contada sobre o primeiro lobisomem não poderiam existir. Para os propósitos deste estudo, um lobisomem significa, muito simplesmente, um homem que sofre uma transformação física, voluntária ou involuntária, em lobo. Portanto, é importante começar com o favorito popular primeiro lobisomem rei Licaon de Arcádia. O rei grego chamado Licaon governava a região de Arcádia, que é frequentemente considerada um paraíso pastoral, pelo menos na cultura moderna. Embora a maioria dos estudiosos se refira à versão deste conto recontada nas Metamorfoses de Ovídio, existem muitas variantes da história de Licaon, uma das quais, contada pelo poeta, comentarista e gramático grego Licopron, diz que Licaon, assim como todos os seus filhos, e até mesmo todas as outras pessoas da Arcádia foram transformadas em lobos. Ovídio, no entanto, conta uma história diferente. Licaon duvidou da divindade de Zeus quando Deus visitou Arcádia. A fim de testar a divindade de Zeus, Licaon tenta alimentá-lo com carne humana cozida e assassiná-lo durante a noite. Quando Zeus percebe o que Licaon está fazendo, Licaon tenta fugir com o medo. Mas quando ele corre para os campos da Arcádia, Licaon se transforma em lobo. Licaon, portanto, representa não apenas um dos primeiros lobisomens, mas também um dos poucos lobisomens a ter uma espécie de sequência de transformação, bem como um exemplo inicial de uma transformação involuntária com conotações negativas. Não apenas Licaon é transformado em lobo, mas sua mudança parece ser permanente, ao contrário das transformações em muitos dos contos posteriores de lobisomens da Arcádia. Embora o rei Licaon seja geralmente a primeira lenda a vir à mente em termos de lobisomens na Grécia Antiga, muitos outros contos também existiam, como contados por autores gregos e romanos como Virgílio, Heródoto, Plínio, Petrônio e muitos outros, incluindo Pompônio Mela e Agriopas. 5 Consistente entre muitos relatos gregos antigos é a ideia de que o povo parece não haver nenhum estigma negativo ligado à sua transformação em lobo, e Moiris pode claramente mudar de volta sempre que quiser, pois ele se transforma voluntariamente em lobo para se esconder dos outros, muito diferente de muitos lobisomens encontrados na cultura popular hoje. Apesar do que muitos consumidores da cultura popular podem acreditar, muitas das lendas mais importantes do lobisomem se originaram na Antiguidade, e não na Idade Média. Embora as primeiras lendas de lobisomens tenham se originado bem antes da história registrada, os gregos e romanos contaram histórias de lobisomens que realmente iniciaram a tradição ainda hoje mantida na cultura popular, embora variassem muito mais em relação à transformação, natureza e moralidade do lobisomem do que muito da ficção de hoje. Outras civilizações em todo o mundo tinham lendas de lobisomens, cada uma conceitualizada de forma independente, com contos particularmente influentes originários das regiões de Escandinávia e América do Norte. No entanto, são as histórias da Idade Média que fornecem os antigos e lobisomens para entender os meios pelos quais os lobisomens passaram a ser vistos como monstros simplistas e malévolos pela sociedade moderna, e porque essa é uma representação historicamente imprecisa e ignorante, pelo menos, em termos da história das lendas. É preciso primeiro fazer ciente das origens mais carnais do mito do lobisomem.
As lendas do lobisomem foram contadas por muitas sociedades ao longo do tempo, mesmo antes da história registrada. De fato, os estudiosos discutem sobre o que representa o primeiro lobisomem, em parte porque não há uma maneira real de saber a idade da lenda do lobisomem, especialmente porque, como muitas lendas, muitas histórias de lobisomem eram apenas lendas orais, variando desde os primeiros humanos e até pré-humanos até os gregos e romanos. O lobisomem nos tempos antigos assume muitas formas em múltiplas culturas, abrangendo, essencialmente, todo o mundo. Entre talvez as mais importantes de todas as lendas de lobisomens, e algumas das mais importantes a serem registradas, estavam as contadas pelos antigos gregos. A crença em lobisomens foi, naturalmente, transportada para a Roma Antiga, mas o lobisomem também surgiu independentemente em outras culturas ao redor do mundo, particularmente na Europa. No entanto, a crença em lobisomens pode ter existido já no Paleolítico, por volta de 45.000 a.C. Alguém pode se perguntar exatamente o que levou os humanos mais carnais a acreditar na transformação animal, até mesmo fazendo com que alguns reverenciassem a habilidade. Mas essas crenças são agora amplamente irrelevantes para a cultura popular hoje. Embora tenha havido muitas mudanças na sociedade desde os dias dos caçadores-coletores xamânicos, as lendas dos lobisomens podem ter suas raízes em tais culturas. Matthew Beresford deixa claro em Tweet Devil, Wolf in European Culture que a ideia de uma pessoa se transformando em lobo provavelmente surgiu na Europa porque a mudança de forma pontos antigos e lobisomens para entender os meios pelos quais os lobisomens passaram a ser vistos como monstros, simplistas e malévolos pela sociedade moderna, e porque essa é uma representação historicamente imprecisa e ignorante, pelo menos, em termos da história das lendas. É preciso primeiro fazer ciente das origens mais carnais do mito do lobisomem. As lendas do lobisomem foram contadas por muitas sociedades ao longo do tempo, mesmo antes da história registrada. De fato, os estudiosos discutem sobre o que representa o primeiro lobisomem, em parte porque não há uma maneira real de saber a idade da lenda do lobisomem, especialmente porque, como muitas lendas, muitas histórias de lobisomem eram apenas lendas orais, variando desde os primeiros humanos e até pré-humanos até os gregos e romanos. O lobisomem nos tempos antigos assume muitas formas em múltiplas culturas, abrangendo, essencialmente, todo o mundo. Entre talvez as mais importantes de todas as lendas de lobisomens, e algumas das mais importantes a serem registradas, estavam as contadas pelos antigos gregos. A crença em lobisomens foi, naturalmente, transportada para a Roma Antiga, mas o lobisomem também surgiu independentemente em outras culturas ao redor do mundo, particularmente na Europa. No entanto, a crença em lobisomens pode ter existido já no Paleolítico, por volta de 45.000 a.C. Alguém pode se perguntar exatamente o que levou os humanos mais carnais a acreditar na transformação animal, até mesmo fazendo com que alguns reverenciassem a habilidade. Mas essas crenças são agora amplamente irrelevantes para a cultura popular hoje. Embora tenha havido muitas mudanças na sociedade desde os dias dos caçadores-coletores xamânicos, as lendas dos lobisomens podem ter suas raízes em tais culturas. Matthew Beresford deixa claro em Tweet Devil, Wolf in European Culture que a ideia de uma pessoa se transformando em lobo provavelmente surgiu na Europa porque a mudança. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Um abraço para vocês licantropos.